E aí, pessoas, tudo bem? Como eu prometi, eu vou passar o conteúdo do resuminho da aula em vídeo, assim vocês conseguem assistir no tempo que vocês conseguirem, né? E aí vocês vão estudando, né, todo mundo junto, mas eu quero muito que vocês assistam, quero muito que vocês participem, que leem o resumo, assistam o videozinho, tá? Para todos nós estudarmos juntos Gênesis, beleza? Antes de iniciar, hoje eu vou dar só uma apresentação do que é Gênesis e a introdução. E aí o próximo vídeo eu vou falar já da criação. Mas antes eu queria apresentar então os livros que eu tô usando para montar esse PDF aí que eu mando para vocês, tá? A base toda tá sendo o livro do Hernandes sobre Gênesis, muito bom. É muito explicativo ele. Muito conteúdo interessante, bem explicado, bem falado, tá? Ele é a base do nosso texto. Depois do Hernandes, eu vou fazendo alguns complementos com alguns autores. E aí eu venho usando Pentateuco para Todos, do Joe Goldwyn, muito bom. Ele usa muitos exemplos da vida dele para falar sobre Gênesis e trazer um pouquinho de Gênesis. Depois, Augusto Nicodemos. Essa primeira parte é só até Gênesis 11, tá? É no princípio de tudo. Também estou usando ele para poder complementar o estudo. Porém, ele também tem vídeo aula no YouTube. São 86 aulas, se eu não me engano, de Gênesis inteiro. Aí ele fala do 1 até o 50. Então, eu assisto a aula dele e estou lendo o livro dele para complementar o nosso estudo. Também tô dando uma pincelada porque aqui é muita coisa, do Bruce, Gênesis, também é muito bom, só que eu acho ele bem complexo, né? Muita coisa, muito assunto. E como a nossa ideia é só trazer um resuminho, aprofundar um pouquinho mais, uma coisa mais tranquila, eu trago só umas pinceladas do livro dele, mas é um livro bem complexo para se ler. É muito bacana, muito profundo. Também tem o livro do Braumer, esse daqui é o volume 1. Vários autores, como o Hernandes cita o livro dele. E aí eu acabei comprando também, e muito bacana. Também ele vem trazendo passo a passo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, é muito bacana. Todos esses são os livros que eu estou lendo para poder montar esse nosso conteúdo bem enriquecido de informações, tá? Vídeos no YouTube tem do Nicodemos, como eu falei, tem bastante conteúdo do Hernandes também. O nosso querido pastor Erival também já deu uma explanada em Gênesis, eu vi vários vídeos dele também com conteúdo muito bom. Pastor Mauro Meister, da Presbiteriana da Barra Funda, ele também trouxe um estudo de Gênesis. E o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, também tem um conteúdo muito bom de Gênesis em vídeos no YouTube, tá bom? Então, todos esses eu estou acompanhando e lendo para poder montar esse nosso estudo bem complementado, bem aprofundado, tá? Por isso que eu falo para vocês, estudem, vê os vídeos, lê os conteúdos. Tem muita coisa, tô deixando muita informação para vocês realmente se aprofundarem no estudo de Gênesis, ok? Então hoje eu vou falar um pouquinho da introdução e da apresentação de Gênesis, tá? Você já deve estar com o PDF, então vai ser mais uma leitura de tudo o que eu escrevi, tá? Mas mais para vocês terem o videozinho feito também, beleza? Então vamos lá. Sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e faz parte do Antigo Testamento. Seu nome Gênesis vem do grego, que significa origem ou começo, refletindo assim o seu conteúdo sobre a criação do mundo e a origem da humanidade. Gênesis é um livro fundamental para as religiões judaica, cristã e islâmica, pois narra os eventos iniciais do mundo, a criação do ser humano e as histórias dos primeiros patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Gênesis contém relatos históricos, teológicos e literários,
onde se mistura história e mensagem moral. Esse livro é essencial para entender as bases das escrituras sagradas, os princípios éticos e a relação entre Deus e a humanidade. Além disso, Gênesis estabelece temas importantes que ecoam ao longo de toda a Bíblia, como criação, a queda, o dilúvio e a promessa da redenção. Gênesis ele pode ser dividido em duas partes principais: o relato da criação e os relatos dos patriarcas. Do relato da criação, ele vai de Gênesis 1 a Gênesis 11. Essa primeira parte de Gênesis descreve a criação do mundo por Deus em 7 dias. O jardim do Éden, a criação do homem e da mulher, a queda do homem, Adão e Eva desobedecendo a Deus. Mas também é narrado o assassinato de Abel por Caim, o aumento da maldade na terra, o dilúvio enviado por Deus para poder purificar o mundo e a aliança feita com Noé após o dilúvio. Por fim, é relatado a Torre de Babel e a dispersão das nações. Na segunda parte de Gênesis é a história dos patriarcas, que vai de Gênesis 12 a 50. Essa segunda parte do livro ele foca nas histórias de Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos, com destaque para a vida de José. Abraão recebe a promessa de Deus de que sua descendência seria numerosa e abençoadíssima. A partir daí, a história segue a jornada dos patriarcas, incluindo luta interna de Jacó e sua transformação em Israel. O livro termina com a história de José, que é vendido como escravo pelos seus irmãos, mas acaba se tornando uma figura de poder no Egito, reunindo sua família e cumprindo a promessa de Deus. Gênesis não é apenas um relato de eventos antigos, mas também uma reflexão profunda sobre a natureza humana, o pecado, a fé e sua relação com Deus. Então, não desanimem, estudem até o fim. O livro de Gênesis é sem dúvida um dos mais significativos de toda a Bíblia. Ele nos apresenta fundamentos da fé, da criação, da relação com Deus, com a humanidade. Através das suas páginas podemos compreender a origem do mundo, o propósito de nossa existência e o profundo amor e cuidado de Deus para conosco. Gênesis não é apenas um livro histórico. É uma obra rica em ensinamentos espirituais, morais e teológicos que moldam nossa visão de vida e nossa caminhada de fé. Ao estudar Gênesis, somos convidados a refletir sobre a criação do universo, a dignidade do ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, o impacto do pecado e a promessa da redenção. Cada história, seja a criação, queda de Adão e Eva, o dilúvio ou a jornada dos patriarcas, revela o caráter de Deus, a importância da obediência e da confiança em suas promessas. No entanto, o estudo de Gênesis, como qualquer outro estudo aprofundado das Escrituras, exige paciência, reflexão e dedicação. Às vezes podemos nos deparar com passagens difíceis, complicadas de entender, ou com histórias que parecem muito distantes da nossa realidade. Mas é justamente nesses momentos em que somos desafiados a persistir, a buscar o conhecimento de Deus de maneira mais profunda. O objetivo não é apenas preencher a nossa mente com informação, mas permitir que o conhecimento adquirido nos transforme e nos aproxime mais de Deus e nos ajude a viver de uma maneira mais alinhada com seus princípios. Portanto, não desanimem diante das dificuldades. Não desanime se a vida te atropela, não desanime se você acaba não tendo um tempo no seu dia a dia. Continue, não deixa a vida nos tomar essa oportunidade de estudar Gênesis. Ao dedicar seu tempo para estudar,
você está investindo em um relacionamento mais profundo com Deus, buscando compreender suas verdades eternas que têm o poder de transformar a sua vida, a nossa vida. Lembre-se que o objetivo do estudo não é simplesmente acumular conhecimento, mas permitir que esse conhecimento nos conduza a uma vida com mais intimidade com Deus. Que ao continuar o estudo de Gênesis, você se sinta motivado a aprofundar sua compreensão da vontade de Deus e enxergar sua presença em cada aspecto da criação e aplicar seus conhecimentos no seu cotidiano. A Bíblia é um tesouro infinito de sabedorias. Gênesis é apenas o começo dessa jornada. Permita que essa busca se torne uma parte essencial da sua vida e que o aprendizado de Deus seja um combustível para a sua fé e para a sua transformação diária. Dito isso, vamos fazer uma introduçãozinha sobre Gênesis, sobre o que ele traz, o que ele fala e o que nós temos aí pela frente para estudar. Gênesis, então, é um dos 5 livros do Pentateuco, livros escritos por Moisés durante os 40 anos de peregrinação no deserto. A intenção de escrever o Pentateuco era porque aquele povo tinha passado 400 anos no Egito e tinha se esquecido de quem era Deus. Quem era seu Criador? Quem era seu Senhor? Aquele que cuidava deles, aquele que o escolheu. Eles precisavam resgatar suas origens, resgatar seus ensinamentos, entender tudo, sua história, entender por que eles estavam ali, entender por que eles tinham passado por tudo aquilo e para onde eles iriam agora. Eles precisavam ter uma reorientação da visão do mundo. Um dos pontos é que eles tinham muitas leis e eram diferentes das leis do Egito. Então eles tinham que entender, tinha que ser explicado para eles o porquê dessas leis. Por que guardar o sábado? Por que não ter pena de morte, sendo que lá no Egito eles morriam assim, ó? Por que podemos casar com uma só pessoa? Por que não podemos adorar a imagem, sendo que lá no Egito eles adoravam imagens de vários deuses? Então eles precisavam entender a diferença deles como povo escolhido, com o que eles tinham vivido 400 anos presenciando lá no Egito. Agora que eles estavam prestes a entrar na terra prometida, né, na terra que Deus prometeu para eles, essa terra estava ocupada por 7 nações, né, todas descendentes dos cananeus e de nações pagãs. Lá eles tinham também deuses, lá também eles tinham ideias erradas de mundo, né, segmento deles próprios, conhecimento que eles mesmos inventam, né, histórias que eles mesmos inventam. E eles tinham que estar preparados para entrar naquela terra, sabendo quem eles eram, sabendo da origem deles e conhecendo o seu Deus. E principalmente entender por que eles estavam invadindo aquela terra, né, pegando de volta, na verdade, né, eles tinham que entender por que a gente vai ter que entrar e matar todo mundo e tomar posse daquela terra. O livro de Gênesis, ele nos diz esse motivo. Diz que o direito quem deu foi Deus. E que Ele é o Criador de tudo. E Ele dá a terra a quem quer. E aquela terra estava prometida a eles. E agora eles estariam retornando para a terra que Deus havia prometido que daria a eles. A terra que manava leite e mel. E que também somente a Deus se reserva o direito de julgar e castigar as nações. E Israel estava sendo usado como juízo de Deus para aqueles povos pagãos
que cometiam tanta crueldade, tantas abominações eles faziam e adoravam outros deuses. Povos que tinham se desviado do caminho de Deus há muito tempo e feito coisas terríveis. Deus naquele momento estava julgando suas ações e usando Israel para isso. E ao mesmo tempo lhe devolvendo aquilo que lhe pertencia. Não podemos esquecer também de que ali no Egito eles aprenderam sobre vários deuses e precisavam ser ensinados sobre o verdadeiro Deus. E que este Deus era superior àqueles deuses. Esses povos, os egípcios, e esses povos pagãos, como os cananeus, para ele, Deus era a natureza. E a natureza e Deus era uma só coisa. Por isso que eles adoravam vaca, boi. Chamamos isso de panteísmo. Tudo é Deus e tudo está em Deus. A natureza era divina para eles. Só que o cristianismo veio e desmistificou a natureza. E com isso, os homens começaram a estudar a natureza. E a ciência foi criada. Porque para eles, como a natureza era Deus, eles não podiam pôr a mão, não podiam ir aos deuses. Então eles não estudavam. Quando o cristianismo veio e desmistificou isso, a ciência surgiu. E um dos primeiros cientistas, que começaram a pesquisar, a entender a criação, entender a natureza, todos eles eram cristãos. Então, Deus está presente na criação, mas Ele não é a sua criação. Ele age nela, Ele age através dela. E é por isso que ela lhe obedece. Mas Deus não é sua criação, Ele é o Criador. E por que nós? Também tinha que explicar isso para eles. Por quê? Porque nós somos um povo escolhido. Porque Deus amou Abraão, o chamou e o escolheu dentre todos. Precisava explicar essa história. Precisava explicar a origem da aliança de Deus com Israel. Por que, enfim, ele foi escolhido? Por que ele fez essa aliança? Por que não escolheu o Egito? Síria tinha tantos povos fortes, famosos e conhecidos na época. Por que escolher Israel? Por que justamente nós, eles, no caso? No Pentateuco, então, é escrito sobre a aliança, é esclarecido para eles essa aliança com Abraão, dito as suas regras de vida, como viver em sociedade, como ser justos, como acontece a justiça. Falou também sobre vingança, casamento, adoração, como fazer o culto, tudo. Deus colocou tudo a limpo ali no Pentateuco. Todas as regras claras e estabelecidas. Assim como todos os países, nós temos regras de convivência, temos leis a ser seguidas. Ali, Deus foi o primeiro legislador, dando todas as regras de como ser feito, como agir e como não agir, para se viver em sociedade e para fazer o culto, manusear as coisas de Deus que é santo. Deus deixou ali tudo escrito para eles, de como ser feito. E para tudo isso ser escrito, Moisés foi instruído por Deus a escrever. E que a partir daquele momento o povo conhecesse então suas origens e seu Deus, e que pudesse entrar na terra prometida. Nicodemos diz que Moisés escreveu da perspectiva de um observador. Ele não propõe uma explicação científica de como essas coisas aconteceram. De fato, nem podia. Ele está apenas escrevendo do mesmo modo que faria alguém que estivesse ali presente, olhando os céus como uma grande tela
e vendo as coisas acontecerem diante dos seus olhos. Ele fala como um narrador. Achei muito interessante essa parte de Moisés. E fiquei pensando, como que... Claro que Deus falava para ele, mas como que ele via? E aí eu achei interessante que o Nicodemos diz isso. Ele via como se estivesse na sua frente, né? A imaginação ali, Deus falando e ele vendo como se estivesse diante dos seus olhos. E ele escreve como um narrador toda a história, desde a queda do homem, da criação do homem, a queda até onde eles estavam ali no Egito. Moisés era a pessoa perfeita para escrever tudo isso. Ele tinha o conhecimento egípcio de tudo. Ele foi criado pelo faraó, foi criado no palácio, e no palácio eles aprendiam de tudo. Eles tinham que ser conhecedores de tudo, de toda informação, a astronomia, toda a ciência da época, linguagem escrita. Lembrando que nem todo mundo sabia escrever, era muito raro as pessoas saberem escrever naquela época. Então ele tinha todo esse conhecimento, ele já conhecia mais ou menos todas as histórias, todos os povos, né? Toda a ciência, ele estudava tudo, eles tinham conhecimento de tudo. Desde medicina, desde corpo humano, desde medicamento, desde entender os astros, desde plantação, cuidar de animal, eles conheciam de tudo. Não tinha pessoa mais instruída do que Moisés, mais capaz do que Moisés para poder escrever o Pentateuco. E é por isso que Deus o escolheu. A verdade, o propósito de Deus usá-lo foi desde o início, né? Desde ele ser perseguido, ter colocado ele no rio e ele foi parar na mão da princesa e foi criado com o faraó. Tudo já foi projeto de Deus para que chegasse este momento dele escrever. Deus já mandou ele no palácio para aprender de tudo e sobre tudo. Que mais? Bom, Moisés, ele apresenta a Deus não explicando quem ele é, nem falando de onde começou, não. Deus apresenta a Deus como autoexistente, eterno. Não teve início, não foi gerado, ele era, ele é e será eternamente. Deus é um ser pessoal, ele tem propósito, tem objetivo. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, autor do mundo. Não existe nada que não foi criado por ele. E eu finalizo então dizendo que Moisés, ele ensina que o mundo e o que nele há foram criados em etapas. E que nem tudo foi feito de uma única vez, por mais que tenha algumas teorias, né? No tempo devido e segundo os planos de Deus, ele fez esse lindo mundo, belíssimo, com todas as suas belezas, suas maravilhas. Porém também ele é complexo, misterioso, e que muitas coisas não vamos descobrir, mas que Deus fez e existe, né? Toda a ciência que tenta pesquisar as galáxias, como chegar, buraco negro, estrela, não sei o que lá, muita coisa nós não vamos descobrir ainda como é, como funciona, mas está lá, porque Deus fez. Os 11 capítulos então de Gênesis, como eu disse anteriormente, narram o início de tudo, assim como nos dá o fundamento para entendermos o desenvolvimento da história nos planos de Deus para a redenção do seu povo. Ao mesmo tempo que ele lança os fundamentos do restante da revelação bíblica, a primeira parte de Gênesis prepara o cenário para a chegada de Abraão, nosso pai da fé, que ele ocupa os capítulos 12 a 25. O chamado de Abraão e as promessas de Deus que Deus lhe fez representam a continuidade da ação divina
em preservar uma descendência onde virá o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Negar a historicidade de Cristo é relativizar toda a Escritura. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Em 2 Pedro 1,21 diz que porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se você não acredita em Gênesis, para você Gênesis é só uma ficção, então o primeiro Adão foi uma ficção. E se Adão foi uma ficção, Jesus então não pode ser um arquétipo dele. Se a queda não foi um fato histórico, então não houve rebelião contra Deus. E se não houve rebelião contra Deus, então o homem não é pecador. Se o homem não é pecador, não precisamos de um redentor. Jesus, ele referiu-se a Adão e Eva em Mateus 19. Se for acreditar que tudo isso aqui não basta de uma ficção, então, se Adão e Eva não existem, Jesus se equivocou ao falar deles. E se Jesus se equivocou, ele é falível. Se ele é falível, não pode ser Deus. E se Cristo não é Deus, o cristianismo é uma farsa. Acabou tudo. Então, é impossível a gente negar a historicidade de Gênesis, porque senão a gente destruiria toda a Bíblia, tudo que nela há, todo o propósito, toda a história, né? Tudo o que aconteceu até chegar aqui, até termos um Salvador. Acabou tudo. Só que Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso aqui não é matéria de ciência, isso aqui é matéria de fé. Nós cremos que foi assim. E isso é algo que a ciência não explica, porém ela também não consegue refutar. Nós recebemos isso como uma revelação de Deus, de que foi assim que tudo começou. Adoramos um Deus Criador, supremo, soberano, conforme nos é dito a Bíblia. E isso é matéria de fé. Tudo que vimos até aqui é palco para a chegada de Jesus, como é dito, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.